Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da semana Dominando a Sua Faixa. Eu sou Marlos Salgado e nesse evento você está aprendendo o caminho para dominar as técnicas da sua faixa e fazer de 2023 o seu melhor ano do Jiu-Jitsu. Na aula de hoje eu vou te mostrar as 5 fases do jogo, ou seja, exatamente o que você deve focar em cada faixa, escolhendo uma técnica básica de um posicionamento semente e evoluindo essa técnica básica ao longo de todas as suas faixas. E se você ainda não sabe o que é um posicionamento semente, no episódio anterior eu te falei isso e muito mais. Te falei os 7 posicionamentos sementes e também os fundamentos para a base do jiu-jitsu. Por isso, se você ainda não assistiu o episódio anterior, não faz sentido você continuar aqui nesse vídeo. Entender a sua base é imprescindível para seguir em frente na aula de hoje. Não importa a cor da sua faixa. Eu deixei na descrição desse vídeo um link para você acessar a aula passada. Assiste ela e depois volta para cá. Mas se você já assistiu a primeira aula, fica aqui comigo nesse vídeo que a aula de hoje vai te trazer muito mais clareza do que você deve fazer e segurança para você parar de esquecer as posições, evitar lesões e se sentir muito mais confiante para fazer de 2023 o seu melhor ano do jiu-jitsu. Mas antes da gente começar o conteúdo, eu já quero agradecer às milhares de pessoas que vêm acompanhando a Semana Dominando a Sua Faixa. Recebemos centenas de comentários em todos os nossos canais e chega a ser até emocionante ver tantas pessoas decidindo tomar a responsabilidade da sua evolução do jiu-jitsu para si. Comecei ainda muito novo, né, quando eu era adolescente, mas eu tive que servir o exército, então eu fiquei um tempo fora, eu parei de treinar, e aí tive a oportunidade de voltar para minha cidade. Após eu estando na minha cidade, meu professor pediu para que eu pudesse, se eu quiseria, né, puxar treinos na minha cidade, eu ainda era faixa azul. Eu com muito medo, um pouco ansioso, ainda assim quis participar, né? Minha esposa comigo foi me ajudando e a gente começou a puxar os treinos. Foi aí que, né, que eu adquiri o manual do jiu-jitsu para mim poder ter um norte ali, para mim saber o que passar para os alunos, né? Até para que o meu nível também pudesse aumentar, que eu pudesse melhorar o meu jiu-jitsu. Foi aí que eu consegui graduar. Peguei faixa roxa, com isso peguei a marrom e graças a Deus eu fui contemplado com a faixa preta. Como meu professor morava em outra cidade, não tinha muito tempo, né, para estar o tempo todo me auxiliando, me dizendo o que eu fazer ou não fazer. Eu tive que me adaptar também ao tipo de alunos que eu tinha. Tinha alunos pesados, alunos leves, então eu tinha que poder segurar a faixa, né? Eu tinha que mostrar para eles que o jiu-jitsu era eficiente, né? Então eu precisava ter técnicas que eu pudesse utilizar, que seriam úteis. Adquirindo o manual de jiu-jitsu eu consegui fazer isso. Consegui mostrar para eles que o jiu-jitsu era eficiente. Quando eu pude voltar para a cidade onde meu professor estava, mostrei para eles o meu jogo, eles viram que eu tinha evoluído muito, ficaram impressionados com o curto tempo, né, que eu treinando sozinho pude evoluir tanto. De começo não contei para eles que era um curso, né, porque eu queria simplesmente mostrar que eu estava treinando. Então depois eles ficaram impressionados com o meu nível de jiu-jitsu. Pude competir, né, ganhei algumas medalhas na competição. Até hoje eu continuo usando o manual de jiu-jitsu. Muitas vezes eu esqueço algumas coisas, alguns detalhes, né? Então eu volto lá na faixa branca, eu treino, eu estudo tudo de novo, mas sempre a gente dá uma olhada ali, né, para poder manter. O professor Marlos também sempre atualiza, né, o manual do jiu-jitsu, então eu gosto sempre de estar olhando. Quando eu vou trabalhar, principalmente os alunos iniciantes de faixa branca, é muito bem organizado, né? Eu sei como passar, eu não tenho aquele receio de estar passando alguma coisa que não deveria ser para aquele aluno, né? Então tá lá divididinho por faixas. Não só a questão de organização, mas a facilidade para eu poder acessar. Então eu consigo acessar do celular, eu consigo acessar lá durante o treino às vezes, né? Se eu preciso, consigo acessar em casa. Então isso facilita muito o treino, em qualquer momento. Não precisa ter uma internet muito boa, às vezes com a internet própria do celular eu consigo acessar, né? E sem falar que a quantidade de posições ali é absurda. Hoje eu tenho certeza que eu consigo lutar com qualquer atleta de alto nível, de igual para igual. Então foi graças a esse treinamento, tá? Então eu só tenho a agradecer mesmo, agradecer esse pessoal, agradecer ao esporte que salvou minha vida e eu tenho ajudado muitas pessoas hoje. Tenho alunos autistas que eu trabalho também, tenho aluno que teve problemas de depressão, problemas com drogas e hoje eles estão salvos, então tenho certeza que o jiu-jitsu salva vidas e o nosso trabalho, o intuito é esse aí mesmo. Cada dia mais a gente possa estar crescendo aí, que o manual de jiu-jitsu possa estar ajudando muitas outras pessoas aí a crescer dentro do esporte. Tá vendo aí como é possível todas as pessoas conseguirem dominar as técnicas da sua faixa, desde que você tenha um método, uma organização e uma clareza do que você tem que fazer. Então não é só para aquelas pessoas que são talentosas, que passam o dia todo treinando jiu-jitsu, basta seguir o método e ter qualidade dentro do tatame. Então já estamos aqui novamente no tatame para a nossa parte prática da nossa segunda aula da Semana Dominando a Sua Faixa.
E na aula passada eu falei um pouquinho para vocês sobre os objetivos do jiu-jitsu e como isso é importante para você ali aumentar o seu QI de luta, você entender melhor a luta de jiu-jitsu. Falei também das movimentações e fundamentos básicos que são ali a base para você construir as posições básicas. Falei o que eram posições básicas, falei também dos 7 posicionamentos semente. Então, isso aí é que vai dar o alicerce para a gente continuar. Você pode estar até se perguntando aí porque eu estou segurando a faixa azul. Agora aí eu vou passar de fase, né? A gente já viu orientações para você aí dominar a sua faixa branca. Sei que muitas pessoas têm ali faixas intermediárias, as crianças, né? Tem a faixa cinza, amarela, laranja, mas eu quero tentar ser o mais objetivo possível. Então, se você tá aí nessas faixas coloridas, né? Que tem essa diferença entre a branca e a azul, foca nesses dois conteúdos, tanto de faixa branca quanto de faixa azul, que vão ajudar também a você ter um direcionamento. Agora vamos para a segunda fase. Estamos aqui agora, graduado, faixa azul, e vamos dar início ao conteúdo dessa faixa. Hoje, nessa aula, eu vou usar um exemplo da aula passada, que eu mostrei para vocês lá no posicionamento semente de passagem de guarda e de guarda, para a gente construir um jogo. A tarefa principal para você dominar as técnicas da sua faixa, no caso aqui a faixa azul, a segunda fase do jogo, é você ter um jogo, ter um esboço de um jogo. É muito importante que você tenha um direcionamento e uma organização de um jiu-jitsu que vai se moldar a você. Não adianta você querer dominar todas as técnicas que existem, porque isso é impossível. O jiu-jitsu é uma coisa, é um organismo vivo. Todo dia ele vai crescendo, as pessoas vão inventando novas posições. E se você quiser ir para essa direção dessa imensidão, você vai acabar ficando confuso, ficando perdido, sem saber o que fazer. Então, como eu falei, a aula de hoje é um direcionamento para o seu jiu-jitsu, você construir o seu jogo. E o faixa azul precisa fazer isso. Então vai puxando lá na sua faixa branca, vai lembrando na sua memória quais foram as posições que você fez com mais facilidade. Alguns daqueles posicionamentos semente, você vai perceber que é muito mais fácil para você. Parece assim, poxa, eu nasci para fazer essa posição. Então essa posição que você percebeu mais facilidade, provavelmente é uma das posições que tem que estar no seu jogo. E o que é o seu jogo? São essas posições que você tem mais facilidade, você vai organizar elas com começo, meio e fim. Então o começo da luta sempre é em pé. Você não pode treinar no meio, porque a luta começa em pé. Então se você não sabe sair da situação, posicionamento em pé e ir para aquela sua posição forte, você tem um gap aí, tem um buraco. Você tem que preencher essa lacuna. Então é começo, meio e o final do seu jogo é a finalização. Um dos fundamentos do nosso método do Manual do Jiu-Jitsu, método MJJ, é você trazer para si a responsabilidade da sua evolução. Então você tem que investigar, você tem que estudar também, você tem que perceber, perguntar para as pessoas, poxa, você acha que essa posição aqui encaixa bem no meu jogo? Pergunta para o seu professor, você acha que essa é uma boa posição para eu adicionar no meu jogo? Então vou usar aqui o meu parceiro Marcelinho para mostrar para vocês a sequência. Como eu falei, é interessante que você já tenha dominado na sua faixa branca pelo menos 14 posições básicas dos 7 posicionamentos semente, porque é isso que vai dar o alicerce para a gente continuar. Antes de eu mostrar o jogo em si, eu quero falar das posições que foram liberadas a partir dessa faixa. Muita gente me pergunta, né? Poxa, mas por que essa posição é liberada nessa faixa e tal? Porque a gente tem uma premissa de que o faixa branca, ele não tem ainda tanta coordenação motora, ele não tem uma boa desenvoltura com a sua movimentação e posições perigosas podem trazer aí um alto risco de lesão. Então a gente tenta evitar que o faixa branca faça essas posições, separando por faixas, certo? E quais são essas posições? Primeiro a mão de vaca, né? Vou mostrar um exemplo aqui, e até o pessoal brinca, né? Ah, não vale fazer mão de vaca em faixa branca, né? Porque é uma posição que você não tem muito tempo para desistir. Você, às vezes, a pessoa até grita, deu, parou, porque você tem que ter um controle na aplicação. Então, na faixa azul você já pode fazer esse tipo de posição. Então, ó, simples, para fazer uma pegada aqui na gola do meu kimono, primeiro eu vou dobrar o punho dele.
ou com a mão de fora ou com a mão de dentro. Tanto faz. Dobrei, depois que dobrou o punho, eu vou projetar o meu tronco para frente, puxar o cotovelo dele para a minha direção, finalizando. Do outro jeito, ó. Pum. Outra posição que foi liberada aí na sua faixa azul, single leg, cabeça para fora. Então eu vou chegar aqui na perna do Marcelo. E por que essa posição não vale na faixa branca, né? Porque aqui tem um alto grau de perigo, vamos dizer assim, de eu tomar uma enterrada. Então, ó, ele vai me jogar no chão e eu não vou soltar a perna dele, podendo bater a cabeça, ó. Então eu soltei aqui, mas durante a luta, né, o faixa branca que às vezes não sabe o movimento, ele pode continuar segurando na perna e vai bater a testa no tatame. Muito perigoso para cervical. Então, ó, a ideia aqui é você ter a opção de botar para baixo nessa posição, ó, podendo fazer alguma coisa batendo na perna ou jogando de ombro, tá bom? Apesar de que eu acho uma posição um pouco arriscada, porque ele tem a opção de fazer guilhotina, entendeu? Mas existem algumas transições que você pode usar a single leg cabeça para fora. O tiro de guarda também tá válido, né? Que é essa transição que eu faço da posição em pé para a guarda fechada, dando um pulo na cintura do meu parceiro de treino. E junto com ela, vem os golpes, os ataques voadores, né? Armlock voador, triângulo voador, que seria mais ou menos o quê? Um tiro de guarda, mas com o direcionamento de um ataque. E por isso é muito perigoso, tanto para quem faz, quanto para quem recebe. Porque quando eu pulo, eu não tenho mais controle sobre o meu movimento. No ar, eu não consigo me reajustar, né? Então, às vezes, eu posso cair com o meu quadril em cima do joelho do meu parceiro. Ou se ele, quando eu pulo, ele anda para trás, eu vou bater a minha cabeça no chão, as minhas costas no chão. Mas um faixa azul já tem mais controle de tudo isso e ele vai saber, né, como administrar. Então, ó, só um exemplo para vocês. Vou enlaçar o braço do Marcelo. A galera às vezes faz pegada cruzada, né, fica até mais fácil. Enlaça o braço, faz um tiro de guarda e lateraliza aqui o movimento para finalizar. Fazer agora o triângulo, segura aqui, Marcelinho. Faça a troca de pegada, essa mão vem por baixo, eu tiro essa mão do jogo, ó, fico empurrando, porque a ideia é eu passar a minha perna, vou virar um pouquinho para cá, passar a minha perna por cima do braço dele, né? Então, ó, baixei, vou pular, segura o Marcelo. Já faço a troca aqui, fecho o triângulo no meio do caminho, faço o ajuste e a finalização, tá? E para finalizar, galera, tem essa posição aqui, chave de rim, né? Então, ó, guarda fechada, eu vou puxar ele para cima, quebrando a postura, abraço, ó, a cintura dele por baixo da minha perna e eu dou uma dupla pressão com as minhas coxas, os meus adutores e os meus braços, ó, esticam ainda mais, ó. Ele vai acabar batendo aqui, sentindo muita dor nessa região, certo? Então, antes de mostrar a construção do jogo, é interessante eu estar mostrando essas novas posições que estão liberadas aí para a faixa azul, beleza? Então eu vou usar 2 jogos muito comuns que a maioria das pessoas conhece. Você já deve ter ouvido falar, guardeiro, eu sou passador, eu sou guardeiro. Então eu vou mostrar o que é isso daqui na prática, usando 2 sequências que vocês viram eu ensinar isso na aula passada. E ao longo da aula de hoje, toda a aula de hoje, eu vou estar mostrando como é que você pode estar evoluindo desde a sua faixa azul até a sua faixa preta. Então a gente vai passar por todas as fases do jogo. Deixa eu começar fazendo o jogo de passador. Pode ficar aí no chão, Marcelo, por favor. Vamos utilizar aqui, galera, passagem de guarda-aranha, certo? Ele está fazendo lá o pé no bíceps. Eu mostrei para vocês a toreada, onde eu caminhava para trás, tirando a força do gancho dele, tirava o pé do bíceps. E agora eu vou fazer a movimentação para a lateral, chegando aqui nos 100 quilos, certo? Controlando. A ideia que eu falei da diferença, né, entre um faixa azul e um faixa branca é que o faixa azul ele consegue conectar os movimentos. Então, na sua faixa branca, você tem várias peças, mas elas não estão juntas no quebra-cabeça. A ideia aqui é você fazer desde o início, tá? Então a gente vai treinar uma queda, logo em seguida eu vou treinar uma passagem de guarda e depois uma finalização. Então, como eu falei, começo, meio e final. Mas eu só sou muito bom na passagem. Mas para você chegar na passagem, você tem que estar por cima. E se a luta começa em pé, você tem que saber uma queda. Então é um pré-requisito para o seu jogo
você saber uma queda para você aplicar a sua passagem de guarda. Então não é só ser bom na passagem de guarda, você tem que ser bom em chegar na passagem de guarda. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem e por isso não evoluem, porque não sabem colocar a luta no jogo, no seu jogo. Então, aí essa sacada, muito importante, sequência. Eu vou fazer o double leg aqui sem colocar o meu joelho no chão. Por quê? Porque a minha passagem é em pé. Então eu já penso, quando eu derrubar ele, eu quero estar em pé, porque eu vou passar a guarda em pé. A minha passagem é em pé. Então eu já adapto todo o jiu-jitsu ao meu jogo, ao meu estilo de luta. Então isso é trazer para si a responsabilidade de você evoluir, de você estudar e saber exatamente o que você precisa fazer. Então, ó, tô aqui, ele vai fazer pegada no meu kimono, eu vou abrir ó, o braço dele e eu vou fazer a mudança de altura sem colocar o joelho. Eu vou fazer uma ombrada, eu vou puxar a perna dele para trás, botando aqui ele para baixo, certo? Isso daqui muitas vezes vai ser caminhando, né? Até a galera erra muito, ó. Então pega aí, ó. Eu tô aqui, ó, eu vou andar com ele, ó, andando, e ele vai no meio do caminho cair. É uma coisa importante que a galera às vezes não treina. Ele vai fazer agora a pegada, aí eu vou combinar, tirando o pé do bíceps, fazendo a toreada, seguro, passo a guarda dele, conectei um movimento de passagem com um movimento de queda, né? Um movimento de queda com um movimento de passagem. Agora eu vou para a finalização, que é a última fase. Para mostrar aí mais um movimento da faixa azul, né? Mão de vaca. Então, muitas vezes a pessoa está aqui segurando a minha gola para fazer a saída. O que é que eu faço? Eu abro e ó, abro o cotovelo dele, já acho um ângulo aqui para dobrar o punho e finalizo ele. Tá? É um exemplo, pessoal. Vocês podem ter outra queda que vocês fazem bem, vocês podem ter outra passagem que vocês fazem bem, mas percebe o exemplo que eu quero trazer aqui para vocês. Tá? Agora eu vou mostrar um outro exemplo para a pessoa que gosta de passar a guarda de joelhos. É um cara que é mais curtinho, que é mais baixo, que não tem tanta velocidade, já é um cara mais velho. Então esse estilo aqui de luta pode casar muito bem com esse biotipo, certo? Mesma coisa, mesmo double leg, abri o braço dele, vou com o joelho no chão, boto ele para baixo, cheguei aqui nessa posição. Em vez de eu levantar para torear, eu vou continuar aqui, baixando a perna dele e chegando aqui na meia guarda. Certo? Foi, inclusive, a posição básica que eu fiz na aula da faixa branca. Abracei, conecto as mãos, ó, já vou subir no meu quadril, uso a minha outra perna para tirar o ganchinho dele, ou eu vou tirando aqui, ou eu vou chegando na montada. Independente de qual posicionamento eu caia, a gente vai aplicar a mesma posição. Vou fazer aqui um katagatame agora para exemplificar. Vou andando com a minha palma da mão, ó, tocando o piano aqui no chão, ó, toquei o piano, tirei a força dele. Força aí, ó. Aí agora minha cabeça vem aqui, eu posso bater um tapa forte, conecto e vou fazer a transição para o outro lado, fazendo aqui o limpador do para-brisa com as minhas pernas, testa no tatame, finalizo. Sequência, pessoal. Usei as mesmas posições básicas que eu ensinei para vocês na aula passada para montar uma sequência que tivesse começo, meio e final. Então é isso que você, faixa azul, tem que fazer. Você tem que pensar quais são as posições básicas que você domina, que você faz bem, e você precisa montar uma sequência em cima dessas posições. Beleza? Agora vamos fazer da guarda. Então, ó, vamos começar de joelho no chão, Marcelo. Mostrei para vocês na aula passada. Estourei a pegada, raspagem, certo? Mas como eu vou chegar aqui? Se a luta não começa, eu na guarda e ele em pé. Preciso treinar a chamada. Então, ó, fiz a pegada no kimono dele, ele fez a pegada no meu kimono, eu já faço a pegada na manga porque eu vou fazer guarda-aranha, então eu já seguro, ó. Piso, eu posso fechar a guarda se eu quiser primeiro, mas se eu quiser já fazer a transição, eu solto a gola e venho pra cá. E aí o meu adversário vai ficar de joelho. Olha lá, Marcelo. Agora eu vou fazer o pé no bíceps, vou fazer a minha movimentação para lateral, puxo ele para o lado e chego na montada. Cheguei na montada, vou aplicar a americana,
que também mostrei na primeira aula. Ó, pintar o chão. Pintei o chão, pum. Não é aqui, tá bom? Aqui vocês vão gastar muita energia se a pessoa tiver flexibilidade, não bate. Então, ó o pincel. Bateu. Já se eu puxo, né? Agora vamos fazer uma outra situação. Puxei, ele ficou em pé. E aí o meu jogo é de de la riva. Eu já venho pra cá. Também ensinei pra vocês essa posição na outra aula. Ele estourou a pegada para começar o jogo de passagem dele, mas aí ele não esperava essa, ó. Raspar esse tripé. Faço a levantada técnica, que também estava na aula passada, lá na parte da movimentação. Já estamos aqui. Aí volta lá para a passagem. Certo? Então, pessoal, a ideia que eu quero passar principal para vocês é a sequência, é a construção do jogo, é você pensar que você não vai precisar se moldar ao jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu vai se moldar a você. Você tem essas ferramentas, basta organização, basta um método para você seguir. Então, na faixa azul, por exemplo, eu aconselho muito os meus alunos que eram muito bons, por exemplo, de guarda-aranha, que já tiveram um bom fundamento, começa a treinar uma guarda laçada. Vai agora, ó, o jogo está começando a árvore, a semente, cresceu. E aí novas ramificações vão aparecendo. Né? Por exemplo, aqui, ó. Eu falei, vai de joelho, Marcelo. Eu falei que a técnica básica era menos movimento, né? Então aqui, menos movimento. Agora você vai fazer a guarda de laço. Você adiciona um movimento, mas que também é uma guarda muito boa para você usar. Você tem que saber. Nem que não seja parte do seu jogo, mas você tem que trazer para você ter conhecimento. Quando utilizarem você, você saber se desvincular dessa posição. Vai entrar também agora novas posições. Por exemplo, fica em pé, Marcelinho. Guarda X. Se você viu lá o documento que eu disponibilizei na aula passada, eu falei das posições que são base, né? O posicionamento, guarda fechada, meia guarda, guarda sentada, guarda aranha, guarda de la riva. Aqui já vai abrir o leque. Guarda faixa azul, guarda X, guarda laçada, one leg, levantou aí, Marcelinho. One leg X, guarda 50-50. Né? Então são posicionamentos que você vai ter que inserir também no seu jogo, a partir disso. E, como eu falei, você precisa construir o jogo, tá? A gente vai seguir uma ordem de 4 para 1. Então, se você treina, por exemplo, todos os dias, segunda a sexta, né, na semana, a gente vai escolher 4 dias para você repetir posições do seu jogo e um dia para você treinar posições novas ou correção de erros. Então, muitas pessoas têm essa mentalidade de que eu preciso estar sempre corrigindo erros, mas quando você sempre corrige os seus erros, isso é bom, não é ruim. Mas se você corrige mais os erros com a frequência muito maior do que você tem no seu jogo, você concorda comigo que você não vai se especializar em nada? Você sempre vai ficar um cara mediano, sai do ruim e vai para o médio, mas que você nunca fica excelente em nada. Então, a minha visão de jiu-jitsu é que você precisa ser excelente em alguma coisa, em alguma área, e você precisa ser bom ou até ruim em outras. O que você precisa fazer é sempre trazer as pessoas para aquela área onde você é excelente, e assim você vai conseguir muitos resultados. Como eu disse, o jiu-jitsu é um mundo e todo dia cresce mais técnicas. E se você quiser abraçar esse mundo, você não vai conseguir, você vai se frustrar, você vai esquecer as posições, você não vai ter clareza do que você está fazendo, você vai perceber que não está tendo evolução, não está tendo continuidade, e aí é o primeiro passo para você desistir do jiu-jitsu. Porque você não está tendo essa percepção constante de que você está melhorando. Então é por isso que você tem que se tornar especialista em alguma coisa e bom no resto, regular no resto. Então, metodologia MJJ para a faixa azul. Segue a mesma linha lá da faixa branca. 5 minutos você vai estudar em casa, posição, assistir uma posição do meu jogo. Cheguei na academia, vou repetir com o meu parceiro a mesma posição que eu estudei em casa. Isso é importante. Não é para ficar vendo 10, 20, 30 posições. São só 5 minutos. É fácil fazer. Então segue. 5 minutos em casa,
Vou treinar com meu parceiro 12 minutos, né? 3 minutos eu, 3 minutos ele, fica repetindo, faz 2 rounds, é o suficiente. 12 minutinhos, não dá para fazer? Depois, 5 minutos de treino específico, da mesma posição que você assistiu em casa, que você treinou. Específico que é como se fosse um drill, né? Repetição só que ativa. Ele fica reagindo, ele fica tentando alguma coisa em você também. É assim que você faz a transferência. Então você não sai do 0 para o rola direto, né? O cara não está reagindo e você sai do 0 para o 100. Não, tem uma progressão. Depois que fizer isso, mais 5 minutos de estudo. Tá? Então, ó, isso daí dá basicamente 20, 25 minutos por dia. Tá? É fácil e traz resultado. Segue isso daí. Agora vamos para a fase número 3. Faixa roxa. Vamos lá, agora subimos aí mais um nível. Vamos para a faixa roxa. E galera, tenho recebido muitas dúvidas, muitas perguntas de por que eu estou relacionando faixa com técnica. Porque na metodologia a gente vai começar do mais simples e vai subindo o nível à medida que você vai dominando. Então, para você dominar um certo tipo de posição, para você realmente ter essa posição de forma inconsciente na sua cabeça, você precisa repetir ela por muito tempo. Quanto tempo? Vai de cada um, porque tem pessoas que precisam de mais tempo e outros de menos. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui é como se fosse um checkpoint, né? Você já jogou videogame? Então, quando você muda a fase, muda tudo. E é como se fosse aqui as faixas do jiu-jitsu. Então, para você zerar ali o jogo da faixa branca, o que eu recomendo é 14 posições básicas dos 7 posicionamentos semente. Se você já conseguiu fazer isso rapidamente, beleza? Você já pode ir avançando um pouquinho mais e daqui a pouco você vai receber a sua faixa azul, o seu professor vai começar a ver mais resultados de você, mas não pule etapas. Vamos seguindo a metodologia, porque eu acredito que isso é o que está faltando no seu jiu-jitsu. Todo mundo sabe várias posições. O que falta é a organização, como eu falei. O que falta é pegar o jiu-jitsu e construir essa imensidão, construir um jogo que vai funcionar bem para você, para o seu corpo, para o seu biotipo, para as coisas que você tem mais preferência. Espero que vocês tenham entendido isso daí e vamos dar sequência. Faixa roxa. Eu recomendo que você, faixa roxa, domine pelo menos 28 técnicas básicas, daqueles mesmos 7 posicionamentos semente. Ah, mas é muita coisa. Se a gente for pegar mesmo, não é muita coisa. Então são 2 saídas da montada e 2 ataques da montada, 2 saídas das costas e 2 ataques das costas, 2 saídas dos 100 kg, 2 ataques dos 100 kg. Então tudo que você fez na faixa branca, adiciona mais uma posição. E você vai estar com um repertório maior dentro da sua faixa roxa. Aqui é como se fosse uma faculdade, galera. Nos primeiros semestres você vai aprendendo as disciplinas mais gerais e depois você vai se especializando em algumas áreas, beleza? Essa é a nossa proposta. Isso é que eu quero que você tenha em mente, tá bom? Vou mostrar agora com o Marcelinho aqui a sequência do que você precisa fazer. É importante que você traga mais um repertório para o seu jogo. Então, à medida que você está usando a nossa metodologia, que você está fazendo lá 4-1, né? 4 dias repetindo o meu jogo e 1 dia correção de erros e novas técnicas. Você está ficando melhor no que você já faz. Você está ficando excelente em algumas áreas. Isso vai fazer com que você crie mais estratégias para chegar no seu jogo. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, por exemplo, usando o mesmo exemplo da faixa azul. Queda, né? Eu estou aqui com ele, eu vou abrir lá o braço, eu vou segurar na perna dele para fazer o double leg, ele vai cair, pum. Vou fazer agora o movimento de toreada, controlando aqui nos 100 quilos, vou abrir o punho dele, pum. Você vai ter que agora criar uma outra estratégia para chegar no mesmo local. Um faixa roxa, ele tem que entender de antecipação. Você precisa saber exatamente ou aproximadamente o que o seu adversário vai fazer para defender o seu ataque. E você vai ter essa consciência no dia a dia, porque você vai fazer todo dia os mesmos treinos, as mesmas coisas. Então você já vai ter uma noção. Então quando eu entrar aqui no double leg,
eu já vou ter que encarar o sprawl, ele já vai tentar jogar a perna para trás, e eu já vou ter que ter uma forma de driblar esse sprawl dele, certo? Já tem que estar lá no seu jogo, no seu plano de luta, né? Inclusive, na próxima aula, eu vou montar o jogo junto com vocês, eu vou documentar todo o jogo, vou estar junto com vocês nessa aqui, certo? E agora ele vai estar lá, ó, fazendo pegada na guarda-aranha. Eu vou me afastar, ele vai começar a seguir, ele vai colocar o quadril perto de mim, vai, Marcelo. Vou para trás, ele vem comigo, ó. E agora eu vou ter que usar outra estratégia, jogando a perna para frente e fazendo uma posição lá de passagem, certo? Vou dominar lá os 100 quilos, ele vai colocar a mão lá. Pode ser que ele não coloque a mão no canto certo para eu fazer a mão de vaca, mas eu vou ter uma outra opção, certo? Pode ser que ele não troque queda comigo, já é um outro caminho. Faixa roxa tem que ter pelo menos 2 caminhos, 2 cenários de luta, começo, meio e fim, para conseguir aplicar essa estratégia. Então agora ele vai me puxar para a guarda, em vez de trocar comigo, em vez de eu precisar derrubar ele, ele vai me chamar para a guarda. E eu já sei isso, eu já tenho uma estratégia planejada na minha cabeça para o cara que me puxa para a guarda e eu tenho uma estratégia para o cara que troca queda comigo. Essa é a mentalidade do faixa roxa. Aí você pode perguntar, mas eu sou faixa azul e já faço isso. Então isso é um bom sinal, que você está mais avançado. Entendeu? Essa é a ideia. Você pode ter uma mentalidade de faixa roxa já na sua faixa azul. E aí você vai ter mais recompensa. Provavelmente você está mais perto de chegar nessa faixa do que o cara que não tem ainda essa mentalidade. Tá bom? Ele vai me puxar para a guarda. O que eu vou fazer, galera? Eu vou antecipar. Eu já sei. Eu não vou esperar ele colocar a guarda-aranha comigo. Vai lá, Marcelo. Para fazer aquela posição. Volta lá, no começo. Então, quando ele chamar para a guarda, eu já vou antecipando. Ele me puxou. Eu não vou esperar ele, ó. Eu já vou caminhar para o lado e já vou fazer a passagem antes dele se ajeitar. E aqui, lá vou eu para o meu jogo de finalização. Esse é o conceito para o faixa roxa. Antecipação. Criar mais caminhos para a mesma estratégia. Guardeiro agora. Desce lá, Marcelo. Mostrei para vocês, galera. Primeira posição de raspagem. Só que agora eu já sei que o meu adversário, ele pode colocar o peso pro outro lado. Então quando eu vou bater na perna dele, ó, tá muito pesado. Mesmo eu puxando ele para cima, o cara tá muito pesado. Então o que eu faço? Eu ataco com omoplata. Eu tenho mais uma carta na manga, eu tenho uma resposta para aquela defesa dele, tá bom? De novo, deixa eu fazer agora da chamada, né? Que eu não fiz a chamada para vocês. Começo da luta, ó. Já faço a minha transição. Seguro na manga dele e ele ajoelha. Aí eu vou fazer a raspagem, ó. Bati, defendeu. Como foi que ele defendeu? Colocou o peso para lá. Em vez de eu ficar aqui sem resposta, eu já coloco um movimento novo. Seguro aqui na posição da omoplata. Vou esticando, sentando, controlando o quadril dele, faço a movimentação jogando meus 2 pés para a lateral, eu vou subindo, finalizando, certo? Então, gente, é isso. Ah, mas o meu parceiro agora ele ficou em pé, vai lá. Mesma continuação, sendo que agora dá guarda-dele riva, ele estourou a pegada. Eu fui, ó, fazer o tripé, ele tirou a perna. Fiquei sem opção, não estou conseguindo aplicar aqui. O que é que eu faço? Eu troco. Ó, eu troco. Daqui, venho para cá e consigo fazer uma combinação, né? E aí vou lá pro meu jogo de passagem, ele vai segurar e eu vou fazer a continuação. Entenderam a ideia? Entenderam a diferença? A diferença do faixa branca pro faixa azul é que o faixa branca tem peças soltas. O faixa azul conecta as peças. O faixa roxa, ele conecta as peças e tem mais estratégias, tem mais caminhos para usar a estratégia dele. E ele pensa também, ele tem a visão de que o que o adversário vai fazer para parar a estratégia e ele já tem a resposta. Então essa é a antecipação. Eu usei um exemplo.
Não necessariamente esse exemplo é o seu jogo. Você vai precisar enxergar no seu jogo o que o seu adversário faz para defender. E você saber documentar isso, saber a defesa. E usando a nossa metodologia do MJJ, é basicamente a mesma coisa da faixa azul. 4 dias você vai treinar o seu jogo. Um dia você vai treinar correções de erros e posições novas. 4 para 1. O que eu recomendaria também agora na faixa roxa é que você, na hora das repetições, né, colocasse um pouco mais de intensidade para o seu parceiro. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo prático aqui agora, para ilustrar para vocês. Faz de joelho no chão, Marcelo. Antes eu estava treinando a posição, batendo, né? Agora eu vou pedir para ele tentar alguma coisa. Vai tentando uma passagem, Marcelo. Ó, tentando, volta, tal. Aí eu vou pegar um pouco mais de realidade. Eu vou trazer um pouco mais de realidade para esse treino. Por quê? Porque uma das tarefas do faixa roxa é descobrir as possíveis defesas. Então, quando você vai fazendo repetição, você pode perceber uma defesa diferente que você ainda não tinha percebido. E aí você anota. E aí você aprende como superar aquela defesa para que o seu jogo fique cada vez mais completo. Beleza? Muito importante. Se você é faixa preta e não fez isso ainda, volta para a faixa roxa. Volta para a mentalidade aqui da faixa roxa. Sou faixa marrom, não fiz isso ainda. Volta para cá. Eu sou azul, eu já faço isso. Continua. Continua porque você está no caminho. Vai treinando posições básicas. Vai garantindo as suas 28 lá técnicas básicas que eu sugeri. Vai fazendo o seu jogo. Vai estudando as reações. É isso, a gente brincar com esses checkpoints aqui do jogo e você ir avançando. Agora vamos para a próxima fase. Faixa marrom. Atenção aí nos efeitos especiais. Chegamos agora na nossa quarta fase, faixa marrom. Durante a transição da sua faixa azul para a faixa roxa, não existem muitas diferenças técnicas, né? Como eu falei, existe lá sementes que você pode estar plantando na sua faixa azul. Na faixa roxa, você pode adicionar coisas novas, por exemplo, guarda-lapela, né? Outras guardas mais complexas, mais modernas. Isso também pode ser feito na faixa azul. Mas a grande mudança agora é que na faixa marrom, você vai poder atacar seu adversário da cintura para baixo. Então agora está liberado chave de joelho, americana de pé, chave de panturrilha, chave de bíceps, posições novas, né? E se a gente for falar de jiu-jitsu sem kimono, um novo leque vai se abrir também, que é chave de calcanhar, cruzada de perna de dentro para fora. Beleza? Então, é muito interessante que você faça agora uma adaptação do seu jogo, porque novas armas entraram. Você agora tem novas opções. Então lembra lá do videogame que eu falei, né? Você liberou aí umas armas que antes estavam bloqueadas, que são essas técnicas. Então, por que isso vai influenciar no meu jogo se eu não faço? Pode ser que o seu jogo possa ficar ainda melhor se você adicionar chave de joelho, americano de pé. Mas se você não vê tanta importância assim nessas posições, você tem que treinar mesmo assim, porque as pessoas vão usar isso contra você. Lembra lá da faixa roxa? Alguém pode bloquear ou tentar defender o seu jogo com um ataque desse. Então você precisa ter esse conhecimento também, e é isso que eu vou estar mostrando agora aqui para vocês, beleza? Então, usando a mesma sequência que a gente fez na faixa azul, mesma sequência que eu também mostrei para vocês na faixa roxa, a gente vai fazer aqui na faixa marrom, tá bom? Então, ó, sequência lá do passador, vou derrubar ele, tirei a mão dele da frente, peguei na perna, fiz ele andar, botei para baixo. Cheguei aqui na guarda-aranha, meu adversário está com a guarda muito forte, eu estou tentando baixar a perna dele, mas eu não estou conseguindo ter uma eficiência nessa posição. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma posição nova, que no caso seria aí uma chave de joelho. Eu vou estourar a pegada dele, usando a ajuda da minha perna, girando a minha mão para fora, e com esse gancho aqui muito forte, ó, eu vou aproveitar que eu não estou conseguindo tirar, para entrar com o meu joelho, nesse espaço aqui, ó, entre o braço e a coxa dele, eu vou entrar com o meu joelho, ó, certo? E vou trocar para a posição agora de chave de joelho, ó. Eu preciso entrar o meu quadril embaixo e abraço. Você pode abraçar, fechando junto com o seu pescoço. Você pode colocar embaixo, aqui da sua axila, que é uma das posições mais fortes, tá? Fecha bem o joelho e estica lá, finalizando, tá bom? Então esse seria um exemplo de como você vai adicionar uma posição
do seu jogo de faixa roxa, agora para a sua faixa marrom. Ó. O cara tá com um gancho muito forte lá, eu vou entrar, ó. E já troco a pegada, pum, fazendo a finalização com esse tipo aqui de posição. Um jogo, uma arma aqui para o cara que gosta de passar mais colado, né? Eu dei o exemplo da pessoa que passa de meia guarda, mas às vezes o cara tá usando lá uma meia guarda escudo, eu vou conseguir essa esgrima, né? Entrego aqui a pegada, eu vou fazer a passagem para o outro lado agora. Quando eu for passar, ele vai acabar, ó, virando de 4 apoio, porque a pressão tá muito grande, ele vai virar. O que eu vou fazer? Eu vou passar essa minha perna, aqui no meio das pernas dele, vou puxar o quadril dele para cima de mim. Quando chegar aqui nessa posição, eu vou fazer uma troca, ó, troca de gancho. E aqui eu tenho a opção de também fazer um ataque novo, que foi liberado aí nessa faixa, né, faixa marrom, que é o ataque da chave de panturrilha. Então eu seguro lá, próximo dos dedos dos pés dele, eu puxo o mais para perto de mim possível e venho com a segunda mão para fazer a pressão. Então aqui, ó, é uma pressão bem aqui no joelho dele, tá bom? Já estou aí mostrando as opções que vocês podem adicionar e também as posições aí novas, né, que foram liberadas. Agora falando da guarda, em pé lá, Marcelinho. Começo da luta, segurei, fiz a chamada, controlei, certo? A gente vai trabalhar guarda de laço. Eu também dei o exemplo para vocês lá. Só que agora, ó, em vez de eu estar fazendo aquela raspagem tradicional, ou até mesmo, vamos usar o exemplo aqui da faixa roxa, ó. Tô tentando raspar ele não tá vindo, eu posso entrar um pouco mais para poder, ó, fazer uma mudança de ângulo, né? Só que aqui na faixa marrom, a gente tem usando esse mesmo exemplo, ó, a gente tem opções. Então, por exemplo, se o Marcelo quiser passar a minha guarda e eu permitir que ele faça isso, eu tenho uma armadilha para ele, ó. Eu passo o meu braço aqui por trás da axila, eu conecto as minhas mãos, eu puxo o ombro dele para perto de mim e eu faço um movimento como se fosse uma barrigada, ó, forçando a minha canela contra o bíceps dele, e aqui ele vai ser finalizado com a chave de bíceps, posição que dói bastante e machuca. Uma outra opção aqui também seria para adicionar no jogo, seria, ó, eu marcar aqui o quadril dele, entrar, no momento que eu vou fazer essa jogada dele para frente, olha onde é que a perna dele vai estar, ó, praticamente aqui no meu ombro, eu entro mais no meu quadril, eu fecho os meus joelhos, eu abraço e aqui, ó, tenho um excelente ataque no joelho dele. Então eu estou usando os exemplos que eu mostrei anteriormente para mostrar para vocês como muda, né? Como as opções vão mudando. Agora daquela da guarda-aranha quando ele estava com o joelho mais baixo. Então, ó, vou fazer a minha raspagem básica, só que o cara pesou muito para lá. Eu entro na omoplata. Estou com dificuldade aqui para concluir meu omoplata. O que eu posso fazer? Eu posso entrar o meu joelho na parte aqui de dentro do quadril dele e começar a trazer, ó, a perna dele, ó, para mim. Então eu vou meio que esquecer um pouco a omoplata e agora eu vou atacar, ó, o joelho dele. Ou aqui, ou eu posso também, americana de pé. Até agora a gente não fez ainda, ó. Vou atacar a americana de pé. Se ele fizer um giro, vai lá, Marcelo, girou. Eu posso travar por cima e atacar o joelho. Então o que eu quero trazer para vocês nessa faixa marrom é esse olhar com novas possibilidades. Então você agora tem que tentar enxergar quais são os pontos do seu jogo que estão vulneráveis para esses ataques. Quais são os pontos do seu jogo? Lembrando que eu estou usando um exemplo aqui, tá bom? Estou usando um exemplo de sequência que eu construí de forma didática para vocês entenderem o que eu estou passando, tá? E quais são os pontos do meu jogo que eu tenho a possibilidade de inserir isso daqui. Tá? Porque, como eu disse, é muito importante você estudar o jogo todo e você entendendo o jogo todo, você sabe quais são as melhores armas que você pode estar selecionando, tá? E se alguém um dia usar uma posição e você, poxa, eu sei o que fazer aqui, isso é a melhor coisa. Eu sei como me comportar aqui nessa posição. Porque é muito ruim quando alguém usa uma posição que você não sabe como funciona, né? E aí muitas vezes você é surpreendido. Então essa é a ideia principal aqui no jogo
da faixa marrom. Falando de técnicas básicas, eu acredito que as 28 técnicas básicas até a sua faixa roxa, elas constroem a tua base. Eu não queria adicionar mais coisa de técnica básica, né, para você, porque eu acho que esse excesso de informações vai fazer com que você até te limite, entendeu? Porque para você dominar uma técnica, eu disse que você tem que repetir essa técnica durante muito tempo. Então eu acredito que não vale a pena a gente saber milhares de saídas, milhares de finalizações, se a gente não tem como dominar tudo isso, beleza? Então foca no seu jogo e foca nas 28 técnicas básicas. Eu tenho certeza que o seu jiu-jitsu vai ser um jiu-jitsu fino, um jiu-jitsu fluido, que consegue dialogar, que consegue lutar com qualquer outro estilo de luta, beleza? Então essa aqui é a sua tarefa de casa para a faixa marrom, é adicionar as novas armas que estão disponíveis nessa faixa para dentro do seu jogo que foi construído, foi lapidado ali na sua faixa roxa. Lembrando que amanhã, na nossa última e mais importante aula da semana, eu vou estar junto com vocês aqui construindo o jogo, usando uma ferramenta para que fique tudo isso que eu expliquei fique mais claro, certo? Então fica comigo nessa semana, que amanhã vai ser muito massa e eu conto com a presença de todos vocês aí para montarem esse jogo junto comigo. E agora vamos para a nossa última fase, a fase da faixa preta. Então essa aí é uma fase muito simbólica, essa transformação ali do faixa marrom à faixa preta. Eu acredito que é uma das coisas mais importantes que você vai fazer na sua vida, é chegar na faixa preta de jiu-jitsu. Eu acredito que é uma transformação realmente de um ser humano. Essa pessoa sai daqui, vem para cá, vira uma nova pessoa. Tá? Esse é o verdadeiro significado da faixa preta. E eu quero falar para vocês um pouquinho do que essa fase precisa ser feita, né? O que você deve focar na sua fase de faixa preta. Então, chegamos na nossa última fase, que você não pode confundir a sua faixa preta com o final. Esse aí talvez seja um dos maiores erros dos faixas pretas, achar que acabou tudo. Na verdade, agora a brincadeira começou a ficar mais séria. O faixa preta, ele tem agora uma visão diferenciada do jiu-jitsu, porque ele tem aí uma vivência de pelo menos 6, 7, 8, 10 anos de tatame. Algumas pessoas levam mais tempo para atingir esses objetivos que eu falei aqui para vocês. Outras, pelo fato de treinarem com mais frequência, terem mais qualidade no seu treino, conseguem chegar até a faixa preta em um tempo mais acelerado. Mas o que eu acredito aqui na faixa preta é que você agora pode fazer o caminho de novo. Você pode revisitar a sua base, você pode ir lá na aula de segunda-feira que eu falei para vocês, enxergar com um pouco mais de profundidade as suas 14 técnicas básicas do 7, posicionamento de semente. Você pode percorrer esse caminho todo novamente. Você pode tentar fazer um jogo diferente agora. Por que não? Você agora já tem um jogo de cintura muito elevado na sua faixa preta, você pode buscar esse conhecimento, né? Essa é a magia do jiu-jitsu, que não tem fim. Então, se você tem essa mentalidade de sempre buscar a faixa, né? Ah, eu estou buscando a faixa. Não é isso. Você precisa buscar o conhecimento que aquela faixa necessita que você tenha. Então, eu não vou buscar a faixa azul. Eu vou buscar um conhecimento que eu preciso para ser considerado um faixa azul. Eu não vou buscar a faixa roxa. Eu vou buscar o conhecimento que um faixa roxa precisa ter. E assim, você vai sendo reconhecido, você vai sendo graduado. E na faixa preta é igual. Você não busca a faixa preta, você busca o conhecimento que um faixa preta tem, a postura que um faixa preta tem, e aí sim você vai ser graduado a essa faixa. Então aqui a minha orientação para você que é faixa preta é que você tenha a mentalidade do faixa branca, que você esteja sempre revisitando a sua base, você esteja percorrendo todo o caminho novamente, agora com esse olhar de uma pessoa que é experiente, de uma pessoa que tem realmente vivência de tatame, e explorar isso. Essa é a magia do jiu-jitsu, ela nunca acaba. Então,
O faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu, que tentou mais uma vez. Então é isso que eu queria passar para vocês, faixas pretas que estão aqui. Seja você um professor que trabalha com jiu-jitsu, ou você que é um praticante que gosta de competir, que compete ali na faixa preta, ou até mesmo uma pessoa que é faixa preta, mas leva o jiu-jitsu, né, como um estilo de vida. Esse caminho nunca vai acabar, tá? Ele só vai acabar quando você ou parar de treinar, que não quero nunca que isso aconteça com você, ou se você for de uma dessa para melhor. Mas enquanto você estiver vivo e presente aqui no tatame, esse jogo aqui, ele nunca tem fim. E essa é a grande magia do jiu-jitsu. Isso que eu te mostrei até aqui é apenas uma base da minha metodologia. Alguns de vocês que estão acompanhando essa semana já conhecem os nossos programas de treinamento e pode ser até que você seja um dos nossos alunos nesses programas. Mas eu quero que você fique ligado para as novidades que estão chegando, porque eu e toda a equipe do Manual do Jiu-Jitsu estamos preparando algo inédito. E essa novidade é algo que eu considero maior e melhor do que qualquer programa de treinamento que eu já fiz antes. E mais, esse programa é para todos. Mas não é sobre o nosso novo curso que eu quero falar com você agora, beleza? Só para recapitular, na aula de hoje eu te mostrei a direção que você deve seguir em cada passo. Na faixa azul, é importante você já começar a construir o seu jogo com uma sequência ali já lógica, né? Começo, meio e final. Na faixa roxa você vai ajustar esse seu jogo e também fazer a revisão das suas posições básicas. Na faixa marrom, você vai adicionar novas armas, porque agora você pode atacar o corpo do seu adversário de forma completa, não só os braços, mas também da parte da cintura para baixo. E na faixa preta, você vai refazer o seu caminho, só que agora com novos olhares, e você vai conseguir com certeza identificar várias melhorias e assim você faz uma espécie de reset no seu jogo. Então, com isso bem claro e firme na sua cabeça, eu quero que você se concentre no que vai acontecer na próxima aula, que vai ser amanhã. É onde eu vou te ensinar como colocar na prática para construir o seu jogo utilizando as 5 fases que eu te mostrei hoje e outros pontos importantíssimos que vão fazer o seu ano de 2023 o seu melhor ano no jiu-jitsu. E para agora, eu quero que você pense na aula de hoje, reflita um pouco e escolha pelo menos uma posição básica, um posicionamento de semente e escreva no papel para que amanhã eu te ensine como você vai construir o seu jogo a partir dessa posição que você faz com mais facilidade. E se você tem alguma dúvida, me manda um direct lá no Instagram que eu vou responder todo mundo. Deixe uns comentários aqui também nesse vídeo, porque eu vou estar ajudando vocês para a gente fazer esse ano de 2023 ser o seu melhor ano do jiu-jitsu. E é muito importante esse feedback para que a gente consiga caminhar junto e fazer esse objetivo se tornar realidade. Então fica ligado que amanhã a gente tem a aula mais importante da nossa semana dominando a sua faixa. A gente tem esse encontro marcado às 20 horas, então você não pode perder essa oportunidade, beleza? Esperando todos vocês amanhã. Os